noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto dessa noite. Que bom que podemos nos encontrar, que bom que temos essa dedicação, esse compromisso de buscar ao Senhor. Que bom que nós podemos buscar ao Senhor, que bom que Ele fala conosco, não nos deixa sozinhos na escuridão, sozinhos neste mundo. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos traz a sua palavra. E hoje à noite estamos reunidos, cada um na sua casa, nós aqui nesse momento de transmissão, com a banda, com a equipe da transmissão, com muita alegria, nós podemos ter esse tempo juntos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se você tem algum comentário, se você quiser dar uma boa noite, dizer que está aí, pode colocar nos comentários, tem o pessoal aí que vai responder também os comentários para você. Se você tiver algum pedido de oração, quer que a comunidade, que a gente esteja orando aqui no culto por um pedido, por uma situação, coloca ali nos comentários, o pessoal está anotando e a gente vai no final do culto orar por isso também. Eu quero trazer uma palavra bíblica de saudação para nós nessa noite, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40. O Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. O Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, diz o profeta, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos ter uma palavra de oração, silenciamos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque podemos nos reunir nesse momento, cada um na sua casa, com seus familiares, de uma maneira muito aconchegante, muito pessoal e especial. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha uma palavra para as nossas vidas, que nós possamos também lhe adorar, lhe prestar culto nesse tempo. Senhor, aceita a nossa vida, aquilo que queremos dizer para Ti, o quanto o Senhor é precioso e especial para nós. Aceita isso, Senhor, também com o nosso jeito, cheio de defeitos, de problemas e de dificuldades, mas queremos dizer que o Senhor é aquilo que nós precisamos, que o Senhor é quem nós precisamos para a nossa vida. Por isso, queremos orar em nome de Jesus. Amém. Convido você a se unir conosco nesse momento de louvor e adoração a Deus. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou,
tens feito tanto por mim. Da escuridão tua luz me tirou, graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz, graças dou. Graças dou, o meu coração e o meu louvor, as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Uma boa noite a todos. No ano de 2019, nós passamos, os países passaram a reconhecer no mundo de 193 para 206 órgãos de Estado Maior. Isso significa que nós temos 206 países no mundo reconhecidos. Desses 206 países nós estamos incluídos. Boa parte deles tem dentro deles as suas tribos, tem dentro deles as suas tribos urbanas, as suas tribos de índios, tem dentro deles as suas etnias e por aí vai. Eu tentei procurar para vocês a quantidade de tribos que tem. Apareceu algo assim como, só na África do Sul, no país África do Sul, tem algo em torno de 3.100 tribos. No Brasil, nós temos algo em torno de 1.200 tribos indígenas. Então, ficou meio impossível a gente encontrar a quantidade de tribos que existem no mundo. Uma pesquisa de um órgão americano disse que desses, no caso, 193 países ainda, a única religião que estava presente nas 193 nações era a religião cristã. A gente sabe que a nossa obrigação é levar a palavra de Deus, aquilo que Jesus nos ensinou, aonde quer que a gente vá. Mas a sermos a única religião a estar presente nos 193 países, foi algo que me surpreendeu. Além disso, outro dado que surpreendeu, a religião cristã, ela tem um crescimento exponencial em alguns países bem específicos para nós que conhecemos, que estudamos e que oramos. Um dos países que a religião cristã mais cresce é justamente num país da África, onde ela é mais perseguida. Então, o que eu quero falar isso para vocês? De a gente lembrar que nós não estamos sozinhos nesse mundo, de a gente lembrar que a gente não é sozinho aonde a gente está. Primeiro de tudo, a gente tem Deus. Segundo, Jesus nos ensinou aquilo que a gente precisa. E como irmãos, como comunidade de Cristo, como uma comunidade de fé, a gente tem a obrigação, a gente tem o dever, a gente tem condições de orar por todos aqueles que estão aonde quer que estejam. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações,
tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La la ya, la ya. Remidos comprados, grande multidão, todos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. A nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. O nosso momento de oferta, momento de dízimos, tem sido um momento especial para nós como comunidade. É um momento também onde nós dizemos, com nossa atitude, com nossa oferta, nossa doação, o quanto nós confiamos, o quanto nós dependemos do Senhor. E eu quero orar com vocês também nessa noite, pedindo que o Senhor nos sustente. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, a Ti pertencem o ouro e a prata, toda a terra é Tua, Senhor, e nós queremos bendizer e adorar o Teu santo nome, também Te ofertando daquilo que nós temos recebido. Nós fazemos isso, Senhor, confiando que o Senhor nos sustenta. Assim como dizemos na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, nós confiamos que o Senhor também nos dará hoje. E assim, Senhor, entregamos também as nossas ofertas, os nossos dízimos nas Tuas mãos, confiando nisso, confiando na maneira como o Senhor cuida de nós. Amém. Você pode dar as suas ofertas guardando durante esse hino num envelope ou na sua casa e trazendo durante a semana aqui na Melk, ou então quando nós tivermos novamente programas presenciais, ou então você pode depositar na conta da Melk via aplicativo ou mesmo nos bancos. Então você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo dessa maneira. Que Deus abençoe dádivas e doadores. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que Deus dê a cada um de nós da sua graça e da sua misericórdia e da sua paz aos nossos corações. Amém. Quem é pai ou mãe sabe que não são poucas as vezes em que os filhos pequenos acordam assustados à noite. Não são poucas, não é? Aí só existem duas opções para aliviar a situação. Uma, ou eles vêm para a cama da gente dormir, ou a gente fica com eles até se acalmarem e adormecerem novamente. Quando nós sabemos que não estamos sozinhos, o medo se dissipa. Quando a criança sabe que ela não está sozinha, o medo se dissipa. E assim também é conosco. Quando nós sabemos que somos amados, nós não precisamos mais ter medo. A Bíblia fala exatamente isso quando o apóstolo João
afirma em sua primeira carta: o perfeito amor lança fora todo o medo. Quando você é amado por Deus, você não precisa mais ter medo. Você sabe que é aceito, apesar de todas as suas burradas, apesar desse seu jeito, apesar desse meu jeito, você é amado por Deus. Somos amados por Deus. E quando sabemos que somos amados por Deus, o perfeito amor lança fora todo o medo. Nós passamos diariamente por situações que nos assustam. Nos perguntamos se, afinal de contas, Deus está cuidando de tudo. Seja por causa dessa pandemia que a gente vive agora, ou seja por causa de outras situações que nós enfrentamos no dia a dia. Crises de ansiedade, medo do desconhecido, alguma decisão que foi ruim para nós, ou enfrentando algum problema. Também a igreja primitiva passou por diversas situações, eu diria que muito mais difíceis do que nós. Talvez situações parecidas com essa daquela igreja, daqueles cristãos lá no país da África que o William comentou no início. Talvez situações de perseguição, situações onde era perigoso ser cristão. Sofriam perseguição dos judeus, perseguição do Estado romano. Eram mortos por serem cristãos, além de padecer todas as outras dificuldades que qualquer pessoa comum também padece. Para dentro dessa situação, o apóstolo João tem a revelação relatada no livro do Apocalipse. Muitas vezes a gente imagina o livro do Apocalipse como algo assustador, principalmente por causa das imagens de terror, de morte, de destruição que se encontram naquele livro. Na verdade, o livro do Apocalipse usa essa linguagem para falar daquilo que a igreja já está passando, daquilo que já estava acontecendo com eles, terror e morte. E a mensagem é que no meio dessa situação, o Cordeiro de Deus está cuidando e velando por sua igreja. Obviamente, Jesus chama a sua igreja ao arrependimento, a fortalecer a fé, a voltar ao primeiro amor e assim por diante. Mas também nesse livro tão precioso e especial, Jesus está dizendo que é Ele quem tem a última palavra sobre todas as situações. A batalha já foi vencida. Por isso, Ele concede que o apóstolo João, que está exilado pelo imperador, preso na ilha de Patmos, por causa da sua fé, Jesus concede que João tenha uma visão daquilo que espera os filhos de Deus. João usa palavras, usa uma linguagem conhecida por nós, às vezes até um pouco estranha, mas para falar daquilo que não dá para falar daquilo que é completamente diferente do nosso comum. Por exemplo, nós poderíamos imaginar como alguém vai falar da eternidade, como alguém vai falar daquilo que nos espera lá no céu, quando estivermos com Jesus Cristo. Quando pensamos em ansiedade, e nós temos falado nos últimos cultos sobre a ansiedade, esse mal dos nossos tempos aí. Quando nós pensamos sobre a ansiedade, nós devemos dizer que a vitória sobre a ansiedade não está nas nossas forças ou nas nossas capacidades, mas está no próprio Deus e no que Deus tem preparado para os seus. E eu gostaria de ler com você uma passagem do livro do Apocalipse. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra ela em Apocalipse capítulo 21. Lá no final da Bíblia, quase o último versículo, penúltimo versículo da Bíblia. Apocalipse capítulo 21.
E nós vamos ler os versículos 1 até 7. Vamos acompanhar então? O texto bíblico diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus, a tenda de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Até aqui a leitura desse texto. Deus concede, diante de medo, diante de coisas que nos assustam, diante de dúvidas, de incertezas da nossa fé, Deus concede que nós possamos espiar por cima do muro, o muro que separa o nosso tempo e a eternidade. Podemos espiar pelo buraco da fechadura e olhando um pouco daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A notícia dos novos céus e da nova terra é o centro de toda a pregação cristã. Na frase, eis que faço novas todas as coisas, está apontada toda a mensagem da Bíblia. O fato de que Deus em Jesus Cristo está fazendo tudo novo. Eis para onde caminha a história do mundo, a vida e a história da humanidade. Eis para onde caminha também a história de cada um individualmente. Tudo encontrará o seu destino, tudo encontrará a sua explicação no fato de que Deus está fazendo novas todas as coisas. O ser humano não é capaz de construir tal realidade. Eu e você não conseguimos fazer novas todas as coisas. Nós conseguimos fazer uns remendos, um aqui, outro ali, aí a gente estraga mais aqui, destrói outra coisa lá. Mas o Senhor toma as rédeas de tudo em suas mãos. Assim como Ele é o início de tudo, no princípio criou Deus o céu e a terra, Ele é também o fim. Ele é não só o final, quando tudo acaba, mas Ele é o alvo. É isso que significa essa palavra. Ele é o alvo para onde tudo está indo, para onde toda a história da humanidade está se encaminhando. Assim como Ele fez toda a criação do nada, não havia nada e Ele criou por sua palavra, agora Ele fará tudo novo, nova criação, nova comunhão e nova natureza humana. João viu novos céus e nova terra. Diz a Bíblia que o mar
não mais existirá. E para nós que moramos na praia, como é que é esse negócio? O que significa isso? O mar, naquela época, era sinal de caos e de destruição. E isso não vai mais haver. Deus fará o universo inteiro novo, de um jeito que a própria natureza não mais causará destruição para o ser humano, pois a queda, o pecado do ser humano trouxe consequências desastrosas para a criação. Novos céus e nova terra quer dizer a totalidade da criação, tudo novo. E quando a Bíblia fala em tudo, é porque é tudo mesmo, não sobra nada. Essa é uma grande palavra de esperança. Talvez aí você se pergunte, então, me explica como isso vai ser feito. E aí eu vou responder para você, não sei. Como Deus vai fazer isso? Não sei. Mas o que importa é que Ele fará. Eu não sei e não importa como. O que importa é que nós sabemos quem faz. Não somos eu nem você. Porque, coitadinha da humanidade, se dependesse de nós. Não é o homem, nós só podemos consertar, fazer algumas melhorias, como eu já disse. Deus, contudo, faz tudo novo. Nova criação, completa, uma realidade completamente nova. E uma das coisas, uma das características dessa nova realidade é que nós teremos uma nova relação com o próprio Deus. Uma nova comunhão é a palavra que a Bíblia usa. E o João, ele usa duas imagens para falar dessa nova relação com Deus. Ele usa uma imagem de uma cidade, a Nova Jerusalém. Diz assim: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo dos céus, ataviada, enfeitada como noiva para o seu esposo. A Nova Jerusalém, ela está em oposição à Babilônia, a descrente Babilônia, que na Bíblia significa a cidade daqueles que vivem sem Deus. Jerusalém é a cidade escolhida por Deus para ser a sua cidade. Mas, cá entre nós, a Jerusalém atual não é nem sombra daquilo que Deus pensou e sonhou. Por isso, Deus fará uma nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém não é uma cidade construída por mãos humanas, mas é o próprio Deus que a faz. É uma cidade que desce dos céus, da parte de Deus, e ela estará preparada como noiva para o marido que é Jesus Cristo, e estará preparada por Deus mesmo. Eu fico pensando, que especial isso. Eu e você, a igreja de Cristo, aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e querem andar com Jesus Cristo na sua vida. E aí a gente olha para nós, poxa vida, eu com os meus defeitos, com as burradas que eu faço na vida, tanta coisa que eu já sei e ainda assim acabo fazendo errado. Eu imagino que você passa por batalhas e situações muito parecidas com essa. Temos algumas vitórias, mas temos outras derrotas. E aí nós pensamos, como nós poderemos estar diante de Deus? Como nós poderemos estar face a face com o Pai? Nós não somos essa nova Jerusalém, essa noiva, não desse jeito. Por isso, olha que especial, Deus diz que Ele mesmo vai nos preparar, que Ele mesmo vai trabalhar na nossa vida e Ele mesmo vai nos transformar. Não será aquilo que nós conseguimos fazer, mas Ele mesmo vem até nós para nos apresentar de maneira santa, pura, sem mancha, para que Jesus Cristo não tenha do que se envergonhar de nós. Isto é Evangelho. E
Isso é o que Deus faz na nossa vida. Nessa nova Jerusalém, Deus está morando entre os homens. Diz o verso 3: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, povos de Deus, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O tabernáculo é uma imagem lá do Antigo Testamento, antes do templo de Jerusalém. Era uma tenda que era armada durante o caminhar do povo de Israel no deserto, enquanto eles fugiam do Egito, os 40 anos que eles passaram no deserto. E esse tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Era a orientação para a vida do povo, era a garantia de vida. Já uma vez, o tabernáculo de Deus estava com os homens. Lá em João 1,14, diz que o tabernáculo de Deus se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo, e Ele habitou entre nós. Quando Jesus veio até o nosso mundo, onde Ele está, nós temos um pedaço daquilo que será esse novo mundo. Jesus trouxe uma antecipação do reino de Deus em toda a sua glória. O seu ajudar, o seu curar, o seu perdão, a sua restauração, seus milagres são sinais daquilo que virá. E essa é a comunhão que nós teremos na eternidade com Deus. Essa comunhão que foi quebrada no primeiro pecado, quando o homem e a mulher quiseram ser o seu próprio Deus, quando Adão e Eva quiseram tornar-se iguais a Deus e tomar as rédeas da vida em suas mãos, afastando-se assim de Deus, usurpando o lugar de Deus. Aliás, esse é o nosso grande pecado. Querer ser Deus é a sina de todo ser humano, tomar o lugar de Deus para si na sua vida. E então, naquele dia, diz a Bíblia, Deus mesmo será Deus, e o seu governo será aceito por todos. Ele será Deus e nós seremos o seu povo. Nem o ser humano precisa viver fora do paraíso de Deus, e nem Deus sofre por falta de espaço em sua criação. Essa é a promessa da nova comunhão. Além disso, a Bíblia também fala de uma nova humanidade, uma nova vida para o ser humano. A história de cada pessoa é marcada, é desenhada por diversos momentos, e certamente não faltam momentos de dor, lágrimas, guerras, catástrofes, pandemias, fome, opressão e assim por diante. São coisas que abalam qualquer um, que abalam qualquer pessoa. Na história da humanidade, bem como na história de cada indivíduo, na minha e na tua história, nós podemos encontrar momentos de grande dor, de choro e de tristeza. O livro de Apocalipse, ele é escrito para a igreja perseguida, cuja fé é questionada, cuja fé é desafiada 24 horas por dia. Por isso a revelação agora aponta para mais um grande aspecto da esperança cristã. A vida de cada pessoa será nova. João, que estava lá vendo aquilo tudo que Deus revelou para ele no Apocalipse, diz que ele ouviu uma forte voz que vinha do trono de Deus, dizendo: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tudo o que faz parte da realidade humana que veio até nós como consequência do primeiro pecado, já não mais terá lugar ali onde está preparada a morada dos filhos de Deus.
Não haverá mais aquilo que lembra o domínio da morte, do luto, o lamento fúnebre, o choro que se alasta inconsolável. Não haverá espaço para o pranto, esse grito de desespero. Não haverá espaço para a dor psíquica, emocional que revolve a alma. Isso nos faz ver que todo sofrimento também não será eterno para o cristão. Tudo que não é da vontade de Deus, de alguma maneira, ou daquilo que não é da vontade de Deus, não entrará na eternidade. Diante de nós estará o Pai, consolando os seus filhos de tudo o que lhes causou dor e lágrimas. Ele diz que a morte não tem a última palavra, nem as catástrofes, nem o desespero, nem as lágrimas, nem as guerras, nem a violência, nem a fome, nem o desemprego, nem a pandemia, nem o coronavírus ou qualquer outra tragédia que possa vir. Quem tem a última palavra é aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo. Ele estará diante de nós e cuidará para que a corrente de lágrimas se transforme em um rio de água viva. Eu quero concluir diante da ansiedade. Importa olhar para a esperança. A esperança vence o medo, a esperança vence a ansiedade. Søren Kierkegaard, um filósofo existencialista dinamarquês, tem escrito na sua lápide, a lápide onde ele está sepultado, onde ele foi sepultado, um poema que diz assim: ainda algum tempo e terei vencido, e todo o combate de pronto desaparecerá. Então eu repousarei, e no paraíso, sem cessar, conversarei com Jesus, nosso Senhor. Ainda algum tempo e terei vencido, e todo o combate de pronto desaparecerá. Então eu repousarei, e no paraíso, sem cessar, conversarei com Jesus, nosso Senhor. Você já tem essa esperança? Se você ainda não tem, você pode ter por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E se você já tem, você pode firmar-se nessa esperança que vence o medo, que vence a ansiedade. Amém. Eu quero orar com vocês. Senhor, Deus eterno, Tua graça e misericórdia alcançam pecadores, como eu, como cada um de nós. Tua graça e misericórdia nos restauram por meio do Evangelho. Tu fazes novas todas as coisas, e é isso que eu te peço, Senhor, faça novas todas as coisas já agora na nossa vida. Faça novas todas as coisas já agora na nossa realidade. Sabemos que enquanto estivermos aqui, Senhor, viveremos duas realidades, do já agora e também do ainda não. Mas nós cremos, nós confiamos e queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, sabendo do dia, do momento em que tudo estará feito, tudo estará consumado, porque Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e nós Te adoramos por isso. Amém, Senhor. Nós queremos dar os parabéns aos aniversariantes da semana. Semana que passou tivemos crianças aí completando o seu primeiro ano de vida. O Arthur Estimamiglio e o Noah, filho do Cariston e da Luciane, lá de Navegantes.
Na semana que se anicia, amanhã, nós temos o aniversário de casamento da Dona Ana e do seu Otacílio. Na terça-feira, dia 28, aniversário de casamento do Petrus e da Emily. Dia 29, aniversário da Cida Kurrenbecker. Dia 1º de agosto, aniversário da Nilve Grangeiro. E dia 2 de agosto, domingo que vem, aniversário do César Augusto. Hoje é aniversário da Dona Úrsula, parabéns também. Parabéns a todos os aniversariantes, que Deus os abençoe. Temos também um aviso muito importante. Nos próximos 10 dias, a partir de amanhã até o dia 5 de agosto, nós teremos um tempo de pausa para descanso nas nossas programações online. Então, Tarde da Mulher, Estudo Bíblico, Live de Oração, Jovens, não acontecerão agora nos próximos 10 dias. As atividades reiniciam daqui a 2 semanas. No domingo que vem, será disponibilizado nos canais do Face e do YouTube da Melqui Balneário Camboriú o culto do próximo domingo, a partir das 19 horas. As demais atividades retornam a partir do dia 5 de agosto. Nós queremos ainda orar pelos pedidos que foram levantados, que vocês colocaram aí nos comentários. Não tivemos nenhum pedido, só gratidão. Gratidão pela viagem segura do José, que chegou em casa. Então, nós queremos orar, colocando também nas mãos de Deus toda a situação do nosso país por causa da pandemia e do coronavírus. Na verdade, dizem alguns especialistas que essa pandemia ela acaba por destacar, por ressaltar, por trazer à tona alguns outros problemas que já estavam aí tanto na nossa vida, na nossa sociedade. Então queremos trazer isso tudo diante de Deus. Vamos ainda orar ao nosso Senhor. Pai querido, queremos então agora interceder, trazer diante do Senhor tudo aquilo que nos causa dor e aflição, trazer diante do Senhor a vida de nossos queridos e queridas, das pessoas que são importantes na nossa vida, que passam também agora por algum momento de dificuldade. Trazemos diante de Ti as pessoas adoentadas, trazemos diante de Ti os enlutados, trazemos, Senhor Deus, também aqueles que estão infectados com a Covid-19, seja os assintomáticos, mas também aqueles que têm sofrido enormemente nos leitos hospitalares. Trazemos também o nosso país, a situação das famílias, também as escolas, as crianças, ó Senhor, e não por último também toda a situação econômica e financeira do nosso país e do mundo. Colocamos isso tudo diante de Ti e ainda, Senhor, oramos por Tua igreja, oramos pelo Teu reino, oramos para que a Tua vontade se faça, oramos, Senhor, para que o Teu nome seja santificado, para que também as coisas do nosso dia a dia sejam nos dadas um dia de cada vez. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor também nos ajude a perdoar. Guarda-nos, Senhor, de cairmos em tentação, guarda-nos do mal que nos cerca, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido para que na sua casa, se você estiver junto com mais alguém, vocês se coloquem de pé, ou podem se abraçar também. Na sua casa vocês podem, né? E aqui também nós nos colocamos de pé
para receber ainda a bênção de Deus. E que o Senhor, o teu Deus, Ele te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ou seja, Ele olhe para ti com bondade, com misericórdia. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, ou seja, que Ele te ouça, que Ele te escute, e assim Ele te dê a sua paz, e assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os carregue com a sua paz, vocês possam ir na paz do nosso Deus e sejam uma bênção no seu dia a dia. Boa noite a todos.